Boa noite, eu sou Andréa Guerra, sou responsável pelos programas de especialização da Fundação Dom Cabral. É um prazer estar nessa webinar com vocês. Nós temos uma programação de conversar sobre os programas de especialização. Comigo aqui está o Érico, vem cada um, oi Érico. O Érico é coordenador executivo dos programas de especialização, conhece muito, né? Mais do que eu desse nosso assunto. Então, eu programei falar um pouquinho para vocês a respeito dos programas de especialização, entrar um pouquinho no nosso programa, rapidamente, e em seguida abrir para perguntas, eu gostaria de saber que tipo de dúvidas, de questões vocês têm. Né? Vocês estão na região de Campinas, a gente tem uma turma prevista ainda para esse ano em Campinas, então a nossa intenção é poder conversar um pouco, tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham, falar sobre o programa, enfim. A gente está aqui para ajudá-los nesse processo, né, decisório, a maturarem essa decisão do investimento em desenvolvimento. Tá certo? Eu atuo nos programas de especialização há 15 anos, uma família de programas que desde sempre me interessou muito por conta do porte, né, dessa solução educacional. Então, a gente vai ter bastante coisa para conversar. Érico, quer falar alguma coisa? Pessoal, boa noite. Uma honra estar aqui com vocês. A gente espera que seja uma conversa muito proveitosa, que vocês saiam daqui com todas as suas dúvidas, com todas as questões a respeito deste programa, com as dúvidas sanadas. Vou estar aqui no cantinho, vou sair do campo de visão de vocês um pouco, porque eu estou ali também para olhar as perguntas que vocês fizerem, a gente fazer uma curadoria e poder ser o mais objetivo possível no esclarecimento, tá? Qualquer coisa que precisar, eu estou aqui, mas vou deixar a Andréa conduzir com Obrigada, vocês. Érico. Então, vamos lá, ele é o nosso anjo da guarda, né? Então, como eu falei, eu gostaria de iniciar com algumas informações e, na sequência, nós vamos abrir e pedir que vocês registrem dúvidas no ambiente da webinar, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui um material. Se alguém tiver alguma questão que não deixar você evoluir com a sua atenção e quiser me interromper, então, em último caso, pode me interromper, tá bem? Mas vamos tentar seguir aqui com a minha apresentação para a gente ganhar tempo, né? A ideia, eu brinco que a gente termina em 3 horas. Brincadeira, né, gente? Vim 15 minutinhos dessa primeira parte, depois a gente abre para perguntas. Tá bom? Bom, então a gente está aqui falando de programas de especialização e eu começo trazendo um ponto que eu acho muito importante, que é uma dúvida muito recorrente, com relação à diferença, né, dos programas de especialização, programas de MBA, especialmente os dois, né? Então, eu trago essa lâmina para que vocês possam entender isso. Gente, a família de pós-graduação, ela tem 2 níveis de formação. O lato sensu, onde estão os programas de especialização e os programas de MBA. E o estrito sensu, onde estão mestrado e doutorado. Aqui só aparece o mestrado, porque a fundação só tem o mestrado, né? Mas quando a gente tiver um doutorado, vai aparecer também. Então, o que é importante aqui? Entender essa nomenclatura especialização e MBA. Na década de 80, o MEC considerou os programas de MBA dentro da categoria lato sensu. Porque não existia na nossa legislação, na nossa regulação dos programas de pós-graduação, essa nomenclatura. O programa de MBA americano, ele nasceu nos Estados Unidos com uma característica que ele é nível mestrado, ele é estrito sensu, o MBA forma mestres, né, o programa original americano. Mas o MEC, como classificou programas de MBA dentro da categoria lato sensu no Brasil,
Todos os programas que chamavam especialização passaram a chamar MBA, praticamente todos. Uma exceção certa é o nosso programa de especialização da Fundação Dom Cabral, que nós mantivemos essa nomenclatura em função mesmo do nosso MBA ser um programa que atende aos requisitos do MBA internacional. Nós temos uma certificação internacional e optamos por manter essa distinção muito clara, né? Então, os programas de especialização, que a partir de agora nós vamos chamar de pós-graduação, porque o mercado pede, né, um nome diferente, nós não vamos chamar de MBA, nós vamos chamar de pós-graduação em gestão de negócios. Eles são um programa lato sensu e a gente oferece nessas modalidades aberto, consórcio e in company. O nosso MBA é aberto e consórcio e o nosso mestrado, que é o estrito sensu, aberto, somente aberto, né, em regiões diferentes aí, como vocês podem ver. Ok? Então, essa é a primeira informação, eu chamo de utilidade pública, né, para distinguir, né, os programas de especialização de MBA. Nosso MBA tem mais de 1.500 horas, enquanto programas de especialização tem em torno de 360. Isso é uma regulação do MEC. O nosso programa de especialização, ele tem 375. Então, vamos lá. Algumas informações que eu considero importantes, que são questões que os nossos prospects, né, quando a gente faz eventos de divulgação do programa, trazem dúvidas, né? Então, antecipo aqui para que vocês possam já ir pensando nisso. Metodologias são um aspecto muito importante quando você pensa em programas, né, educacionais, porque elas falam do como a escola faz educação, né? E nós usamos na Fundação Dom Cabral metodologias ativas de ensino, que significa colocar o participante produzindo, saindo da posição passiva, né, para que ele de fato possa construir conhecimento. Então, esse é um ponto importante, né, que isso faz toda a diferença na sala de aula. O conhecimento aplicado é uma característica forte da Fundação Dom Cabral, que nasceu, né, fazendo programas para a educação executiva, para o universo corporativo, para o desenvolvimento de executivos. Então, toda a nossa abordagem vai ter essa marca muito forte, que é trabalhar o conceito aplicado. E para trabalhar conceito aplicado, a gente tem que ter professor que tem um perfil muito específico, que é o professor profissional, que eu chamo, né? Que é o professor que está no mercado. Ele está trabalhando, ele faz consultoria, ele é executivo, ele entende da vida como ela é, né? Então, ele também tem um desenvolvimento específico docente, ele tem habilidades docentes, mas ele é um profissional de mercado. Isso faz toda a diferença e é isso que permite, inclusive, que a gente possa trabalhar o conceito aplicado, né? É uma marca muito forte da Fundação Dom Cabral. Parcerias internacionais são importantes, que oxigenam a instituição, trazem referências, né, de padrão internacional para a educação executiva que a gente oferece. Então, nós temos escolas em parcerias para desenvolver programas com eles, nós temos escolas que fazem parcerias para desenvolver conhecimento aplicado, né, enfim, para fazer intercâmbio dos nossos executivos, dos nossos professores. Então, são vários tipos de parceria. Os rankings e certificações internacionais nos desafiam o tempo todo para que nós possamos manter esse padrão, né, revisar, atualizar, inovar, né? Os rankings e as certificações são um grande estímulo para que a escola se mantenha, né, no topo, no estado da arte, com relação à educação que a gente oferece. As certificações, principalmente, elas varrem todas as dimensões de um processo educacional, né? Desde concepção, professores, titulação, competências, infraestrutura, enfim. As certificações, elas sempre fazem uma análise muito profunda, né, da condição da escola para oferecer as soluções educacionais. Então, são um super estímulo para que a gente possa se manter de fato, né, no lugar, né, nessa vitrine que é tão importante para a Fundação. Mas mais importante é o que eles nos fazem desenvolver, avançar, evoluir.
E o reconhecimento pelo MEC e pelo mercado, no caso dos programas regulados, é muito importante. A gente tem, né, a questão do credenciamento para a oferta da pós-graduação, e o reconhecimento pelo mercado é uma consequência, né? Uma consequência de um trabalho muito sério que nós desenvolvemos com esse olhar, né, para o mercado. Muito bem. Os nossos programas de especialização, eles são oferecidos hoje praticamente no Brasil todo. Então, essa região azul, né, que já está marcada, são estados onde nós oferecemos a nossa pós-graduação. Isso significa que a gente permite aos participantes uma certa mobilidade, né, para ele poder dar continuidade a um curso quando ele tem uma situação de mudança, enfim, isso tem sido cada vez mais comum, né? E essa capilaridade que nós ganhamos, e a especialização tem crescido muito nos últimos anos, ela se deu muito em função da parceria com os nossos associados. Em Campinas, a PKT é uma grande parceira que nos representa, e esses parceiros, eles são escolhidos com muito critério, né? São escolhidos a dedo, porque eles precisam comungar dos nossos valores, dos nossos princípios, enfim, e fazer uma entrega com o mesmo padrão que a gente faz em qualquer região que a Fundação faça a entrega. Brasília, São Paulo, Rio, né, Nova Lima, que é aqui onde nós estamos, que é a nossa sede principal, né? Então, o associado tem essa responsabilidade de entregar o nosso programa. Todo programa, independente da região onde ele vai acontecer, ele é cuidado, estruturado e montado pela Fundação Dom Cabral. O associado recebe, né, todas as orientações para preparar a infra necessária para a realização das aulas presenciais, né? E acompanham os participantes, estão muito próximos para nos sinalizar qualquer necessidade, enfim. O associado tem um papel muito importante na nossa estratégia, tanto de crescimento quanto de manutenção da qualidade do programa e dos cursos que a gente oferece fora das nossas sedes. Por que participar de um programa de especialização? Essa é uma questão, né, que sempre aparece. Quando, né, que eu participo de um programa, que eu escolho um programa de longa duração? Essa provavelmente é uma questão de vocês, ou de alguns de vocês, né? Um programa de porte, com 375 horas, é um programa de longa duração. Ele é um programa que deve ser escolhido quando você sente necessidade de se preparar, de desenvolver competências mais parrudas, né? Que não é um conjunto menor de competências, você precisa ampliar o escopo, né, de habilidades para atuar numa determinada área. Às vezes você pretende mudar de setor, às vezes você sente que precisa ampliar sua visão de negócio, está muito segmentada na sua área de formação, né? Ou você pretende atuar com gestão, né? É uma expectativa, às vezes, até de empreender, né, o seu próprio negócio, também é um mote importante para uma escolha de um programa como a pós-graduação, né, especialização. Você quer ser reconhecido pelo mercado, você quer desenvolver competências para, a gente chama de encarreirar, né, desenvolver, acelerar a sua carreira, porque você percebe que é um momento importante, enfim. São muitos motivos, e esses muitos motivos fazem com que a composição da nossa turma seja uma turma bastante diversa, né? Então, aqui são os motes que eu coloquei, e quem tem são muitos perfis que têm essas expectativas. Então, nós acabamos tendo em sala de aula um grupo bastante heterogêneo. O principal é a necessidade de desenvolver competências na área de gestão, porque a gente está falando, a Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios, todos os nossos programas têm a ver com formação gerencial. Esse programa de Campinas é um programa que é de formação de negócio geral, então é uma pós-graduação em gestão de negócios, vai trabalhar todos os temas, de uma maneira geral, todos os temas da gestão, os pilares da gestão, né? Então, pelo
programa em si, ele atrai muitos profissionais. Podem ter áreas de formação diferentes, podem ter experiências profissionais diferentes. Não só podem, como devem, né, gente? Porque essa diversidade faz a riqueza em sala de aula, né? Então, nós temos uma sala de aula muito diferenciada, pelo aspecto, né, desse interesse que é diverso e vai trazer um público diverso, mas também nós temos uma sala de aula muito diferenciada pelo processo seletivo, que é um diferencial da Fundação Dom Cabral, de montar uma turma com um perfil focado, né, comprometido, de pessoas que vão se dedicar e fazer a diferença, né, tanto em sala de aula quanto na vida real, né? São pessoas que têm necessidade e atitude alinhadas com o participante da Fundação Dom Cabral. Aqui um pouco do modelo do programa, trazendo só para que vocês tenham essa visão, né, geral da estrutura. A gente tem uma abertura que define e alinha expectativas, trabalha um pouco a integração da turma como ponto de partida, né? Depois, um primeiro momento do programa chamado, o primeiro percurso, que é o indivíduo na organização e na sociedade, que parte do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, para nós, como educadores, é ponto de partida para todos os profissionais, né? Então, para que você possa ser um bom gestor, para que você possa ser um bom líder, você precisa se conhecer, e a gente começa o programa, né, depois do momento da abertura. A gente inicia, o primeiro tema é autoconhecimento, né? Depois sustentabilidade, organizações sustentáveis. A gente tem uma disciplina também que faz uma visão geral da gestão, para que você possa entender os desafios do gestor, todas as perspectivas da gestão. E aí a gente encerra esse percurso 1 e iniciamos o percurso 2, que tem o propósito de desenvolver visão sistêmica. Né, visão sistêmica porque o gestor precisa entender, né, do negócio como um todo. Quais são as áreas, quais são as interfaces entre as áreas, né? Muitas vezes o profissional de finanças, ele fica limitado por uma falta de visão do que, por exemplo, o marketing tem como desafio e onde é a interseção das duas áreas, né? Qual a importância, né, desse conhecimento entre as áreas de gestão. Pessoas, marketing, estratégia, da mesma forma. Então, o percurso 2 tem esse propósito, são 5 disciplinas baseadas em um caso real, e aí nós desenvolvemos esses conhecimentos das áreas, fazendo inclusive fundamento de conceitos para que todos, como são de diversas formações, né? O percurso 2 também, além de desenvolver a visão sistêmica, ele traz a possibilidade de você fazer ter os fundamentos conceituais para, no percurso 3, nós podermos trabalhar ferramentas de gestão, trabalhar os temas de forma verticalizada, então, de forma mais profunda. O percurso 3 é o percurso mais parrudo do programa, né? Nele acontecem 2/3 da carga horária do programa, praticamente. Então, aí a gente tem todas as disciplinas, trabalhando diversos setores, diversos portes, né? Muito ferramental, para que você possa ter aí, né, elementos e ferramentas para, de fato, fazer diferença na sua prática profissional. A praticagem é o percurso 4, é um game, uma simulação, onde, de uma forma lúdica, competitiva, né, divertida, a gente encerra o programa com a aplicação de muitos conceitos que foram trabalhados ao longo do programa. Toda essa estrutura, então, tem 375 horas de 60 minutos, que é exatamente igual a 450 horas aula. Esse é um outro conceito acadêmico importante que às vezes gera uma confusão, né? Quando vocês comparam cargas horárias e não sabem bem, acham que, né, 450 horas aula é maior que 375, não, é a mesma coisa, tá certo? Então, todo esse tempo vai ser essa carga horária vai acontecer num período em torno de 1 ano e meio,
A gente tem a turma 5 começando em outubro de 2019, terminando em abril de 2021, mais algumas entregas do nosso TCC que vão acontecer até agosto de 2021. Aqui nessa figura apareceram as competências que nós trabalhamos de forma focada, né, ao longo do programa, que são competências indicadas pelo World Economic Forum para as competências, né, a partir do ano 2021, né, que era futuro, né, em 2020, 2019, já não é mais, né, gente? Elas estão aí nos desafiando e todos precisando, né, ter atenção a essa capacidade de trabalhar problemas complexos, pensamento crítico adaptativo, trabalho colaborativo, a criatividade e o pensamento sistêmico. Então, são 5 competências que a gente foca no programa, mas nós trabalhamos muitas outras, né? Muitas outras, como eu disse, o próprio autoconhecimento, que é ponto de partida e que merece destaque, né? As disciplinas de pessoas que estão ligadas à dimensão comportamental, são disciplinas que nós temos muita atenção a elas, né? Elas estão presentes em todos os percursos do programa, né? Porque a gente sabe que desenvolvimento da dimensão técnica é muito importante, mas o desenvolvimento da dimensão comportamental é tão importante ou mais do que a dimensão técnica. A gente sabe disso e a gente precisa dar atenção, dedicar atenção ao desenvolvimento dessa dimensão, né? E nós trabalhamos isso de forma muito forte no programa também. O nosso TCC é o Portfólio de Experiências e Realizações. Eu tenho certeza que essa é uma pergunta de alguns de vocês, essa é uma dúvida, o modelo de TCC. O Portfólio de Experiências e Realizações, ele é um trabalho individual, reflexivo, absolutamente do participante. A identidade desse trabalho é dada pelo participante, pelo perfil do participante. Ele é todo estruturado de forma a acontecer à distância, né? Todo o conteúdo, as orientações do nosso TCC disponibilizado no ambiente online, que nós temos um ambiente online bastante parrudo, né? Todas as instruções estão lá, o participante desenvolve uma reflexão, né, desde do seu histórico profissional, a sua trajetória, a sua projeção de futuro e a conexão dessa reflexão com o aprendizado que o programa traz e as possibilidades de aplicação. Então, ele acontece ao longo do programa. Ele vai abordar a primeira disciplina do percurso 1, a última disciplina do percurso 4, tá certo? E ele é todo autodirigido de forma que, com as datas, as previsões de entrega, de forma que, à medida que o tempo vai passando, o participante vai estruturando e produzindo seu TCC. Não é difícil, mas exige dedicação, né? Dedicação é fundamental. Isso todo o processo de desenvolvimento, né, gente? Eu falo que a Fundação Dom Cabral tem muita atenção à construção das soluções, à entrega das soluções, mas o processo de ensino-aprendizagem, ele exige a parte do participante. A aprendizagem é sua, né? E pressupõe dedicação. Dedicação, foco, né? Para que você possa, de fato, levar o máximo do programa. Nós temos os dois eventos que são opcionais, que é o nosso módulo internacional, e o nosso módulo nacional, que é o encontro nacional, que acontece aqui no campus, nossa sede principal, nosso campus principal, para que vocês possam, a intenção foi criar um evento para receber os nossos participantes que estão Brasil afora, né? Que possam vir nos conhecer. Essa sede é uma sede premiada como a melhor sede de educação executiva do mundo. Nos deixa muito orgulhosos, ela realmente impressiona, né? Então, a gente quer receber vocês aqui em algum momento e aí criamos esse evento. O módulo internacional acontece numa escola internacional, que é Cornell, esse ano passado e esse ano. Vai acontecer esse mês, inclusive, o nosso módulo internacional, né? Então, aqui eu quero encerrar essa apresentação breve, que eu queria dar a vocês uma visão mais macro, né? E combinar, então, que é hora das perguntas. Eu vou interromper aqui o compartilhamento.
E aí é hora das perguntas para a gente. Érico já vai começar. Vocês têm na base aí da tela de vocês uma opção, uma ferramenta, que é o Q&A, que são as questions e answers. Então, eu queria pedir para vocês colocarem questões ou campos que vocês gostariam que eu abordasse aqui com relação à pós-graduação, né? Vocês podem fazer uma pergunta mais elaborada ou podem colocar uma questão, por exemplo, o perfil do participante, detalhar mais o perfil do nosso participante, ou metodologia, sistema de avaliação, enfim, não for da ideia não, tá certo? Pessoal, estou voltando aqui. Andréia, a gente já teve um primeiro questionamento aqui. Uma dúvida em qual é a diferença da especialização em gestão de negócios que acontece em Nova Lima e em Campinas. Então, esse programa de especialização em gestão de negócios, ele não acontece aqui em Nova Lima. Ele acontece nos nossos associados, acontece no Rio, em São Paulo e em Brasília. Rio, São Paulo e Brasília é entregue pela Fundação Dom Cabral e nas outras regiões são os nossos associados que entregam. É o mesmo programa que nós entregamos Rio, São Paulo e Brasília e que nós entregamos por meio dos nossos associados. Não há diferença. São Paulo tem, porque Rio e São Paulo, eles têm aulas durante a semana. Então, a distribuição da carga horária Rio e São Paulo fica um pouco diferente, e aí, às vezes, eles têm, né, uma disciplina que no nosso Brasil afora acontece sexta e sábado, Rio e São Paulo acontece segunda e terça, por exemplo, né? Ou quarta e quinta, fazem 4 encontros, isso mais em função da organização da carga horária. Eventualmente, uma abertura Rio e São Paulo tem uma noite a mais, né? Pensando em uma carga horária um pouquinho maior, né? Mas as disciplinas são as mesmas disciplinas, com exceção das disciplinas optativas, que cada associado, cada região, pode escolher 6 disciplinas optativas, num leque em torno de 15 disciplinas. Então, essa é uma customização regional, que às vezes o programa de Campinas tem uma disciplina que o programa de Belém, de Salvador ou de Recife não tem, né? Porque eles escolheram disciplinas diferentes desse leque das disciplinas optativas. Tirando isso, gente, sistema de avaliação, professores, carga horária, é a mesma coisa, é o mesmo programa. E a gente vê isso, claro que os professores são muitos professores, se a gente entrega Brasil afora, nós temos para cada disciplina um mínimo de 4, 5 professores capacitados para atuarem com aqueles conteúdos. Então, às vezes, o professor que entregou numa disciplina, numa cidade é um professor, em outra cidade é outro professor, e se você assiste, né, às vezes, se o participante começou, mas não pôde continuar por alguma situação, conheceu um professor e ele foi fazer uma reposição em outra cidade, a mesma disciplina, e ele vai fazer em outra cidade com outro professor. Ele pode comparar ali diferenças de estilo, mas a disciplina é a mesma. Material e atividades são os mesmos. Respondi? Bom, Andréia, a gente está com uma pergunta da sua xará. Tem 2 xarás minhas aí nesse grupo. Se as 2 entraram, são 2 xarás. Está com uma pergunta da Andréia Forte Leal, que está pedindo para você explicar um pouco melhor esse papel do associado FDC. Então, o associado, ele nos representa nas regiões. Então, na região que ele está. Às vezes o associado tem uma região maior que o outro associado, naturalmente, né? Mas o papel do associado é divulgar os nossos programas, captar, né, as empresas, porque o associado, ele conhece muito do mercado local, onde ele está, né? Quando nós escolhemos um associado, a gente escolhe muito pelo histórico, pela condição que ele tem, né? De nos representar nas organizações que ele já atende muitas vezes. Muitas vezes são empresas de consultoria, né? Que vão levar os programas, os nossos programas para as suas regiões.
Então, o associado divulga os programas da Fundação Dom Cabral, o associado muitas vezes faz escutas nas organizações que eles atendem, né? E conectam com as nossas soluções, né? Desenvolve, né? Nos aciona para que nós possamos desenvolver programas customizados para as organizações. O associado acompanha, tem muitos programas do nosso portfólio de programas abertos, que o associado desenvolve nas suas regiões, leva para as suas regiões, né? Então, o que antes da gente ter essa estratégia, adotar essa estratégia de parceria com os associados, o Brasil tinha que vir a Nova Lima para fazer os nossos programas abertos. A partir da estratégia com associados, muitos programas podem ser levados para essas regiões, para as regiões dos associados, e são realizados aí, né, onde eles estão. Isso facilita muito para as pessoas, em função de deslocamento, enfim, né? Mas é o mesmíssimo programa que nós fazemos aqui e fazemos nas regiões, tá certo? Então, o associado aproxima o mercado da Fundação Dom Cabral, né? E na entrega, por exemplo, da especialização, o associado tem uma pessoa em sala de aula que acompanha e sinaliza, observa qualquer necessidade que o grupo, a turma tenha, ou o professor, em um determinado momento, né? O associado organiza e provê toda a infraestrutura, sala de aula, no padrão FDC, né? Os lanchinhos, às vezes tem uns mimos assim, muito que surpreende, né? Surpreendem os participantes no começo, depois acostuma mal a turma, né? E, enfim, então, esse cuidado, esse padrão FDC de entregar, o associado tem e faz com primazia, né? É isso, não sei se eu respondi. A gente está com uma pergunta do Thiago Nunes, que é uma pergunta muito interessante, relevante, que é: qual o perfil do aluno que a FDC tem hoje? Eu já falei de diversidade, né, gente? O perfil, porque hoje nós temos uma situação que eu tenho observado com muita atenção, que é a questão da longevidade aumentada, tem trazido para a sala de aula profissionais mais maduros que pensam em se preparar para uma nova atuação profissional ou para estender a sua vida profissional, né? Então, o programa de especialização tem sido objeto de escolha desse público também, que é o público mais maduro. Para vocês terem uma ideia, as turmas, elas têm 70% de toda a turma tem mais de 30 anos, né? Isso é um fato. A grande concentração com relação ao perfil etário, né, está entre 31 e 50 anos. Então, esse é o público, essa é a concentração da maioria da faixa etária do nosso programa. Mas nós recebemos também o público mais jovem, não, eles são minoria, mas eles estão presentes, né, com um perfil comportamental bastante diferenciado. Então, eles são profissionais de todas as áreas, a gente tem médico, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem administrador. Os administradores e os engenheiros costumam ser metade da turma. Isso é uma estatística clássica, né, Érico? Metade da turma é administrador e engenheiro. Advogados, médicos, fisioterapeutas, veterinários, contadores, gente, todas as formações, eu posso dizer todas, psicólogos, né, muito, biólogos. Um perfil que tem até mudado nos últimos anos, que a gente pode dizer que até uns 10 anos atrás a gente tinha uma esmagadora maioria de homens, e isso está se... O equilíbrio de gênero, né? Sim. Isso tem acontecido. Ainda tem um pouquinho de maioria masculina. Agora, todos são gestores, todos estão trabalhando em empresas, aí tem uma variação de porte das empresas, né, desde microempresários, que é a minoria, médias, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, inclusive empresas internacionais, né? Então, essa diversidade também acontece. Os professores costumam lidar com essa diversidade considerando, né, setores, portes, dando exemplos variados. E o principal, a nossa metodologia, naquela linha das metodologias ativas, né, a gente sempre vai promover discussões em sala de aula.
Então, a realidade das empresas, elas são discutidas em sala de aula. Isso é muito bacana, porque isso abre espaço para todos, né? E um aprende com o outro. Essa troca e esse aprendizado coletivo é muito importante. A gente explora muito isso, é um ponto muito forte. Quando a gente termina as turmas, sempre tem, né, os depoimentos, e é recorrente a gente ouvir, né, esse aspecto de como fez diferença essa turma que é montada com esse cuidado que nós temos via processo seletivo, e como que também essa diversidade traz a riqueza das discussões e referências que as pessoas não imaginavam que podiam ter, né? E que aprender com o outro é muito rico, é muito instantâneo, né? Muito bacana isso. É muito recorrente essa fala. Ainda o Thiago trouxe uma pergunta também que a gente gostou, que eu gostei muito aqui, é a respeito da certificação internacional. Então, ele está perguntando se no módulo internacional o estudante recebe o diploma de extensão ou um certificado da Cornell. Recebe o certificado, né? Assinado pela Cornell e pela FDC. Não é um diploma, tá, Thiago? O diploma são alguns cursos que emitem diploma, como a graduação e o doutorado. A pós-graduação Lato Sensu, ela emite certificado, né? E no caso do programa internacional, é uma imersão de uma semana, vocês recebem o certificado da instituição. Sim. A Andréa Soxará perguntou também a respeito de, além do TCC, do portfólio que você mencionou anteriormente, quais as outras formas de avaliação que existem no programa? Que pergunta gostosa, né? Então, nós trabalhamos, o nosso modelo de avaliação, o nosso sistema de avaliação, ele é baseado no modelo de avaliação continuada, né? Então, nós temos várias atividades ao longo de uma disciplina. O sistema de avaliação, ele é aplicado nas disciplinas, né? E para além das disciplinas, a gente tem o TCC, que tem um sistema de avaliação específico. Mas, então, nós temos atividades prévias que o participante precisa se envolver, engajar antes dos encontros presenciais, isso é fundamental, essa é uma estratégia para a gente fazer um alinhamento, né, desse público que é diverso, né, que tem formações diversas, que tem repertórios diversos. Então, a atividade prévia, ela faz um alinhamento, ela estabelece um ponto, né, de partida para o professor, pode ser uma série de estratégias, pode ser filme, leitura, enfim, estudos de caso, mas é fundamental. Então, é o primeiro momento, ela tem uma pontuação. Depois, atividades em sala de aula, que são atividades avaliativas em cima dessas atividades em grupo, né, de aplicação ali dos conceitos do que o professor está trazendo, está discutindo com a turma. Então, os nossos encontros acontecem sexta e sábado, normalmente a gente tem uma atividade de aplicação, no mínimo, né, por período. À noite, da sexta-feira, uma sábado de manhã, uma sábado à tarde, ou duas sábado de manhã, ou uma mais parruda na sexta que vai desdobrando, enfim. O professor tem liberdade, mas tem aí uma pontuação por essas atividades de aplicação que são feitas em grupo. O professor avalia muito nessa dimensão dessas atividades a dedicação e engajamento. E a nossa verificação de aprendizagem é uma prova que é aplicada ao final de cada disciplina. Então, sábado à tarde termina disciplinas, ele termina 1h30 antes da disciplina, da carga horária, para aplicar essa prova. Vocês fazem a prova presencial e depois a gente tem uma atividade que chama QR, que é a questão reflexiva, que vocês vão entregar 8 dias depois que a disciplina terminou. Essa é uma estratégia para fazer o nosso participante estudar, ir além, né, daquele conteúdo, daqueles conceitos que ele conseguiu aprender ao longo do encontro presencial. É muito intenso o encontro presencial, é muito denso, né? Então, a prova que a gente aplica no final de cada disciplina é uma prova
que você faz com os elementos que estão ali fresquinhos na sua cabeça. Mas é muito importante que nesse período, nessa semana, você se dedique um pouco mais à disciplina, e a QR tem esse propósito. É uma provocação de reflexão para que você possa ampliar o seu conhecimento nessa fase pós-encontro presencial. Tá certo? Então, a gente tem atividade prévia, atividades em sala, a VA, que é a verificação de aprendizagem em sala, no final da disciplina, e a QR. Ainda tem um pontinho da autoavaliação, que a gente usa essa estratégia. Um ponto é muito, viu, gente? Porque a aprovação são 70 pontos para aprovação, né? Então, um ponto da autoavaliação que a gente usa essa estratégia para ter a percepção de vocês sobre a disciplina, né? Os elementos que compõem esse processo de ensino-aprendizagem. A gente investiga por meio de um instrumento de avaliação, que a gente chama de autoavaliação, porque você também se autoavalia, mas enfim. E aí, então, fecha 100 pontos com uma distribuição que varia aí ao longo dos percursos do programa. Mas sempre vão ser esses elementos. O percurso 2 tem um sistema de avaliação um pouquinho diferente, porque a gente trabalha com sala de aula invertida, então as atividades prévias, a gente chama de preparatórias, elas são mais parrudas, elas são bastante parrudas, vocês precisam estudar bastante antes dos momentos presenciais, porque na sala de aula vocês são desafiados a resolverem questões, a resolverem problemas, né? São desafios que vocês vão resolver e não ter aula tradicional, né? Então, você precisa chegar com os conceitos apreendidos, entendidos, estudados, para dar conta dos desafios em sala de aula, né? Então, o percurso 2, essas atividades preparatórias, vocês não entregam antes, né? Mas em sala de aula, o professor aplica quizzes que checam o domínio dos conceitos estudados. E aí tem as atividades em sala, que também valem ponto, né? E não tem QR, né? Não. No percurso 2 não tem a QR, que é essa atividade que é feita depois, né? Ela encerra ali o percurso 2, cada disciplina do percurso 2 encerra no final da disciplina. Tá certo? Percurso 3, a gente volta com o modelo do percurso 1, que tem atividade prévia, as atividades de sala, verificação de aprendizagem no final e a QR. Ok? Respondi? Sim. Aí agora a gente tem uma pergunta da Ângela, que imagino também que pode ser a dúvida de outros, que ela quer saber entender um pouco melhor a diferença entre o portfólio de experiência e o TCC tradicional. Ótima pergunta. Escolas. O TCC, na verdade, gente, não existe um TCC tradicional. A escola tem total liberdade para escolher o seu modelo de TCC. É muito comum as escolas escolherem, às vezes, monografias, né, que são estudos mais teóricos, que não é a linha da Fundação Dom Cabral. Nós já tivemos, antes do portfólio de experiências e realizações, a gente usava a metodologia de projeto aplicativo, que era feito em pequenos grupos para solução de problemas reais. A metodologia de projeto aplicativo é muito rica, mas havia aí um impasse com relação ao interesse pelo tema, né? Quando você trabalha em grupo, a solução de um problema, normalmente era a solução de um problema de um participante e 2, 3 engajavam naquela solução. Então, ela é um ótimo modelo para programas in company, né? Que você está dentro de uma empresa, todos estão dentro de uma empresa e os temas que forem escolhidos vão ser de interesse de todos. Então, o portfólio de experiências e realizações, por ser um modelo, né, uma metodologia que contribui muito para a apresentação profissional, porque para além da reflexão, o portfólio ele tem sido reconhecido pelos participantes como uma oportunidade única de refletir mesmo para valer de forma estruturada sobre a sua carreira até aqui, né, que eu falo que a metodologia prevê um olhar para trás, né, um olhar crítico, né, e um olhar para frente, também crítico e com projeção, né, de expectativas e de desejo de direcionamento de carreira. Então, o portfólio, ele é hoje uma linguagem muito valorizada de apresentação profissional. Vocês olharem no LinkedIn, as melhores apresentações, elas estão baseadas em
portfólio de realização, né, de experiências e realização. Porque não importa mais onde você estudou, o que você estudou, que curso você fez, importa é o que você deu conta de fazer, né, com a sua formação. E isso é cada vez mais forte. Então, é muito importante essa apresentação, essa reflexão, né, do que você já fez, né? E isso valoriza a sua apresentação. Os participantes têm se surpreendido muito com isso, com esse benefício. A gente pode dizer que o portfólio, ao final do programa, ele é um documento vivo que mostra a sua transformação profissional, a sua transformação, no caso que a pergunta que foi da Ângela, você vai ter a Ângela antes da FDC, durante a FDC, e um pós-FDC, o que o curso traz, né, para a sua carreira, para a sua vivência, não só profissional, como experiência de vida. Mas aí, Ângela, então, não existe um modelo, entendeu? Esse é o nosso modelo atual. Mas a Fundação para Programas in Company tem desenvolvido o modelo projeto aplicativo. E outras escolas usam outro. É muito comum o projeto aplicativo, né? É comum a monografia também, enfim. Então, é isso. E a gente sempre procura uma metodologia que vai agregar para o participante. Nossos programas abertos são indivíduos que nos procuram. Então, o portfólio ele tem uma relação muito direta com esse benefício para o indivíduo. Tá certo? Bom, a gente tem agora uma pergunta da Jane, também muito relevante, com relação à questão da reposição. Então, ela quer saber, pediu para falar um pouco quando for necessário que um participante não tenha como comparecer ao módulo, como se dá a reposição, se isso tem custo, se não tem, como que é feito. Então, a reposição, ela vem em função de uma reprovação, seja por nota, seja por frequência. E aí esse ponto da frequência é importantíssimo a gente dizer, né? Porque a aprovação você tem que ter 70% de pontuação, né? 70, então a nota mínima é 70 em 100, mas você também tem que ter 75% de frequência no mínimo. Então, como o nosso sistema de avaliação, eu falei que ele é em processo, né? Se a pessoa não frequentar, isso impacta na pontuação também. Então, impacta dos dois lados. Mas, independente do motivo da reprovação, sendo reprovado, o participante precisa repor. No caso da reposição presencial, vocês podem fazer, e é importante isso, porque como nós entregamos o mesmo programa, com exceção das disciplinas optativas, mas no caso das disciplinas optativas, você pode substituir uma optativa de Campinas por uma optativa, por exemplo, de Salvador, né? Vai que você resolve fazer lá em Salvador, você pode não ter a optativa, vocês nem sabem, quando vocês olham a grade, quando vocês escolhem o programa de Campinas, vocês olham a grade, vocês nem sabem quais são as optativas, né? O associado vai saber dizer a vocês. Tem aquelas que são obrigatórias, que o Brasil inteiro tem aquelas disciplinas. E 6 que são optativas, que muitas no Brasil inteiro escolhem algumas optativas recorrentes, né? Mas pode ser que você não tenha. Onde você pode fazer, você não tenha aquela disciplina que você perdeu, mas tem uma outra que, para efeito de histórico escolar, ela compõe como a sua disciplina, né? Ela é legítima, uma reposição que você pode fazer, uma substituição de conteúdo que você pode fazer. Mas, para além dessa questão, dessa diferença, né, você pode, então, cursar em outras praças, em outras turmas, isso não tem custo. Claro que já tem um custo, que você vai se deslocar, que você vai, né, vai se hospedar em algum lugar de sexta para sábado. Então, a não ser que seja um lugar muito, muito próximo a Campinas. Lá, considerando a rede, a gente tem... Aí no entorno de Campinas, nós temos Rio Preto. Tem
Ribeirão Preto e São José dos Campos. São José dos estariam Campos. mais próximos. Tem Blumenau. Então, tem algumas cidades que não, né, que tem um deslocamento relativamente perto e que os participantes têm feito essa solução. Ou esperar que na próxima turma de Campinas aconteça a disciplina e você fazer, porque o programa segue, né, gente? O ritmo é muito puxado, assim, porque as aulas são quinzenais, então você fazer uma reposição dentro da sua grade em Campinas, isso eu acho que é um pouco apertado, assim, a não ser que seja um momento que você consiga mesmo, né, fazer aula toda semana, mas a gente sabe, o nosso público são executivos, são pessoas que estão trabalhando, então, né, essa viagem para fazer uma reposição fora não é assim tão simples, ela precisa ser planejada, né, mas é possível, não tem custo quando é fora ou quando é aí, sendo presencial. Quando você não pode, de jeito nenhum, não consigo viajar, não quero esperar a outra disciplina da outra turma, vai ficar longe, eu prefiro fazer agora, quero acabar essa pendência. Aí você pode solicitar o estudo autônomo, que é uma metodologia que acontece à distância, você faz, ele é todo autodirigido, você vai estudar seguindo uma orientação e tendo um material bastante robusto. O estudo autônomo, ele substitui a disciplina presencial. Você faz autonomamente, como o próprio nome já diz, né? Não tem professor, o professor vai corrigir e te dar o feedback depois, quando o seu material, quando o seu estudo ficar pronto. Tá certo? Mas ele é todo autodirigido, tem todas as instruções, né? É bastante parrudo esse estudo autônomo. É uma solução para quem não tem possibilidade de se deslocar ou não pode esperar, enfim, né? A maioria das reposições acontecem presencialmente, gente. O estudo autônomo, ele é uma solução, e o estudo autônomo tem custo. Então, mas não é por isso, porque o custo da viagem, com certeza, supera o estudo autônomo, né? O estudo autônomo não é assim, então, ele é mais barato do que a viagem. Mas as pessoas preferem o presencial mesmo, né? A gente entende isso. É isso que tem acontecido, mais no presencial. Viu? Respondi? Respondeu. Bom, a gente ainda tem um último questionamento, pedindo para explicar um pouco melhor como que é a dinâmica das aulas. Aí varia muito, né? Tipo, de uma disciplina. Mas tem uma estrutura. Quem que perguntou sobre a dinâmica das aulas? A pessoa não se identificou, mas se ela quiser falar, a gente menciona o nome dela aqui. Ah, tá bom. Bom, então, a dinâmica das aulas, ela sempre, como eu falei das metodologias ativas, se a gente está no percurso 1, nos percursos 1 e 3, a gente vai ter o professor levando, ele vai apresentar conceitos, né? Você fez a atividade prévia, o professor inicia a aula fazendo alinhamento, né, do que é o escopo da disciplina, ele apresenta conceitos e vai desenvolver esses conceitos para a aula, para aplicar atividades de reflexão e aplicação desses conceitos. Aí é a diversidade que o Érico falou, né? Estudo de caso, exercícios, provocações, enfim. Ele puxa para as experiências do grupo. Aí tem muitos formatos de atividade, mas que segue nessa lógica. Um pedaço de conceito, né? Uma parte de conceito, atividades de aplicação. Os professores podem levar o PowerPoint, sempre vai ter o PowerPoint. Eles levam muitas referências de links com referências de casos, de empresas, vídeos, trechos pequenos. A gente nunca vai passar um vídeo longo em sala de aula, né? Mas aí ele retoma mais uma parte de conceito, muita interação, né? O nosso professor, ele é orientado a uma aula que é interativa o tempo todo, então a gente chama de aula dialogada, né? Que ele traz conceito, mas ele vai provocando. O nosso professor conhece o perfil da turma, esse faz parte do processo de preparação do professor, que esse material, ele é um material que foi construído a muitas mãos por aquele grupo de professores que eu falei para vocês, que são os professores das disciplinas, os titulares das disciplinas.
Então, eles desenvolveram os PowerPoints, eles desenvolveram as atividades, né? As atividades avaliativas, as atividades de aplicação. Então, eles têm um alinhamento muito redondo, né, desse material. Mas eles podem trazer, eles estão sempre trazendo os casos mais atualizados, né, que eles estão vivendo, né, e eles provocam, eles trazem essa realidade que eles vivem no mercado para a sala de aula, né, sempre estimulando o participante a trazer as suas referências, a compartilhar com o grupo. E depois a prova, né? Então, os estilos dos professores podem, claro que são diferentes, né? Tem professores mais, não são extravagantes, são mais extrovertidos, performáticos, tem os professores menos extrovertidos, né? Mas sempre a gente vai ter um professor muito preparado para atuar em sala de aula com essa metodologia que extrai da turma participação, né? A gente não pode, é uma discussão de todas as escolas hoje, novas formas de ensinar. Esse é um grande desafio para todos nós, né? E nós temos uma atenção muito grande a esse aspecto, né? De trazer inovação, de ensinar de formas diferentes, apesar de muitas vezes o público esperar uma aula mais convencional, né? Que nos desaponta um pouco de vez em quando. Sala de aula invertida, percurso 2, é uma metodologia completamente diferente disso que eu falei aqui, né? Então, durante o percurso 2, o participante estuda antes, em sala de aula ele é desafiado a resolver problema, né? Então, é um momento do programa que, se o participante não fizer bem a sua parte, compromete o aproveitamento, compromete o desenvolvimento da aula, né? Porque o professor não vai dar aula, porque ele está preparado para aplicar essa metodologia para extrair do grupo as soluções. Então, aí varia, né? Vai mudar tudo no percurso 2, né? Mas sempre muito interativo. E o percurso 2 ele ainda tem um aspecto que é interessante de trabalhar com o estudo de caso real, trazendo aí desafios reais que a gente tem de uma empresa, que no caso, atualmente estamos trabalhando com uma empresa de Belo Horizonte, e esses desafios acabam que se refletem, que são desafios que praticamente todo segmento de mercado... Com certeza. Tudo se aprende com o outro, né? Sim. Adaptando. Mas é isso. Respondi, gente? Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Então, eu quero agradecer a vocês, a quem ainda estiver aí, né, pela atenção, pela oportunidade da gente conversar sobre a pós-graduação da Fundação Dom Cabral, e ficamos à disposição. Nós daqui, né, e o nosso associado aí em Campinas, está à disposição de vocês também, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Boa noite, pessoal, e contem sempre conosco. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.